Olá pessoas, aqui é o arquiteto Heron Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de escadas. Para isso eu vou lá na planta baixa, né, do nível 1, Floor Plans. Então nós vamos começar com a criação, né, em planta, lá no menu Home, Stairs. E nós vamos ver inicialmente como que acontece o desenho das escadas, né? Antes da gente trocar os parâmetros, a gente vai dar uma olhada sobre como que funciona a lógica de criação das escadas. Então o que vocês precisam guardar das escadas é que você desenha clicando apenas no seu percurso de subida pelo eixo da escada, quando você usa a ferramenta Run ali em cima, né? Então se eu clico num ponto, ó, quando eu vou subindo, ali embaixo tem marcaçõezinhas, ó, se eu parar, né, ou se eu deixar o mouse aqui por enquanto, ó, ali embaixo eu tenho 8 risers created, 8 remaining. Risers são os espelhos das escadas, então quer dizer que até agora eu criei 8 e ainda faltam 8 para que, né, eu chegue do térreo ao primeiro andar, porque por enquanto ó, as regras de criação aqui no lado, então você vai do nível 1 até o nível 2, né? Então do nível 1 até o nível 2 você vai precisar nas configurações que estão ali de 16 degraus. Ó, quando eu chego ali em cima, 16 criados, clico, o Revit já forma, né, a escada para a gente. Então para criar uma escada reta é assim, finalizo ali no Finish Edit Mod. Tem a criação dessa escada, ele já coloca essa indicação, daqui a pouco eu vou mostrar como é que muda, né? Ele já cria a projeção acima do 1,20 m que ele corta, né? E em 3D você já tem uma escada. Modelinho meio feinho de escada, mas daqui a pouco a gente aprende a fazer outros modelos diferentes. Outro possível desenho de escada, então volto lá no Stairs, é a escada em L, em que você faz, né? Vou fazer lances de mesmo tamanho, né, com 8 degraus cada. Então, ó, cheguei no 8, parei. Onde que você volta a desenhar? Onde você volta a subir. Aqui ficou uma área ruim de desenho, porque ele acabou pegando ali o eixo também. Vou deletar e fazer fora. Então, subo 8 degraus, parei. Onde que você volta a subir na escada, né? Você tem que clicar novamente onde você vai voltar a subir com, né, o seu pé. Então, clico aqui e vou para o lado. Note que o patamar intermediário, ele desenha automaticamente, né? Então não precisa clicar, você só clica onde você começa e termina a subir, onde você começa e termina a subir de novo, né? Então fiz uma escada em L e finalizo ali no Finish Edit Mod. Vamos ver a escada em U. Então, Stairs lá em cima de novo. A escada em U, vou fazer 8 degraus subindo. Onde que eu volto a subir numa escada em U? Se for para a direita, né, vai ser num ponto mais ou menos aqui. Esse ponto ele não acha um encaixezinho, ó, não tem um encaixe de desenho. Então eu vou pegar em qualquer lugar aqui. Voltei. Mas tem uma manha que, se você quiser aproximar isso aqui com uma distância conhecida, sei lá, digamos que você quer que esse lance fique a 10 centímetros daquele outro, faz assim, ó, seleciona da esquerda para a direita, vai na ferramenta Mover. E ao invés de pegar exato nesse ponto, você pega já num ponto que fica a 10 centímetros o primeiro clique, ó. Então, se o seu primeiro clique for a 10 centímetros, você arrasta ali, exato. Nas escadas metálicas não é legal colocar essas duas linhas em cima, até porque ele dá um errinho de criação. E a estrutura, ela é criada para fora dessa linha verde, né? Então, quando se finalizar a escada, ó, note que a estrutura ela é criada para fora dessa linha verde, né? Então aqui você tem o patamar total, só que a estrutura para fora. Então não é legal jogar uma linha verde em cima da outra aqui, porque pode dar alguns problemas de interceptação da estrutura. Finaliza lá em cima. Então esses são os principais, né, desenhos de escadas que a gente tem. Vou trabalhar agora com o desenho de uma escada bem emblemática, que é a escada em espiral. Então lá em cima, Stairs. Eu estava trabalhando com o Run, que é o percurso até agora, reto. Se eu pegar a opção de arco ali em cima, ó, eu consigo fazer um centro, um raio e descrever a minha escada. Pode ser para esse lado, ó, ou pode ser para o outro lado também. Eu que escolho isso aqui. Então, ó, também segue aquela lógica, ó, criou 12, 13, 14, 15, 16. Quando criou 16, falta um 0 ali, 0 remaining. Ok, cumpre o seu percurso de subida, né, do térreo até o primeiro andar, ou do nível 1 até o nível 2. Finalizo lá em cima e ele faz a escada em espiral. Então ela está ali desenhada. Se eu precisar trocar o sentido de subida, ó, tem uma ferramentinha bem interessante que é seleciono e clico nessa flechinha. Essa flechinha inverte a escada,
né? Então você começa a subir para cá. Todas as outros modelos tem também, ó. Se eu clicar aqui, ó, opa, uma flechinha, exato. Ela inverte o sentido de subida. Ou aqui, ó, ela, né, faz do avesso a escada. Isso você refletindo no 3D também. Você inverteu todo o desenho em 3D da escada. Então esses são os principais desenhos das escadas aí que a gente pode encontrar. Além disso, ó, então eu vou deletar. Se você precisar fazer uma escada bem customizada, bem diferente, é possível seguindo as lógicas de desenho, ó, no menu Home, Stairs. Então nós estávamos desenhando com o Run até agora. Mas se você quiser desenhar com o Boundary ou com o Riser, eles também aceitam. O que é o Boundary? O Boundary é a parte de fora da escada, né? Ali embaixo estou mostrando ali em linhas verdes, né? A parte que delimita o perímetro da escada. E o Riser, cada vez que você desenha, você tem um espelho desenhado. Então você poderia começar até com o Riser, né? Faz um riser assim, um maior, né? E vai crescendo essa escada só para dar uma ideia sobre como que é possível fazer escadas diferentes, né? Pega o boundary e traça. Ó, ela não vai chegar a fazer uma escada que vai, né? Ela vai ter só alguns degraus. Tem que trabalhar com as extensões ali, Trim Extend Multiple, né? Clico na referência, objeto, 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 objeto. Clico no Trim Extend Multiple, né? Pego a referência, objeto, que vai se alongar, né? Que já estava. E finaliza ali. É uma escada que não vai chegar até o primeiro andar porque tem poucos degraus, mas só para demonstrar que é possível, ó, criar escadas diferentes, né? Ou mesmo se você precisar, talvez fazer a modelagem de uma plateia, né? De algum teatro, alguma coisa assim. Você pode também trabalhar no menu Home, Stairs, trabalha com os risers, né, do modo em arco dessa vez, por exemplo. Ó. Então cria um arco aqui, vai dando offsets a cada, sei lá, espessura, né, de um degrau de arquibancada, alguma coisa assim, 50 centímetros. Ó. Veja. E ele vai calculando ali embaixo, ó, criei 5, faltam 11. Então se eu quiser que seja uma arquibancada que vá do nível 1 até o nível 2, tem que fazer exatos 16. Faltam 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ok. Aí pego lá o boundary para fazer o limite externo da escada. Ó. Fechei, finalizei. E tem essa escada que sobe daqui para lá como se fosse uma plateia, então uma arquibancada. O guarda-corpo é desassociado, então poderia deletar. Ó. O guarda-corpo não faz parte, né, da escada, você pode deletar depois. Pode transformar isso aqui, depois a gente vai ver que tem um modelo monolítico, né? Aqui acabou dando um probleminha de desenho, porque às vezes você precisa desenhar já na função que você quer que ela permaneça, né? Senão ela pode dar um erro de geração da escada. A escada é um pouco... Como é um elemento muito complexo, né, é comum você trocar o modelo para o outro e dar essas falhas, mas se você já desenhar no outro modelo, normalmente essas falhas já são corrigidas. Então aqui ideias, né, de desenhos diferentes de escadas, vocês podem fazer vários modelos. Agora nós vamos começar a trabalhar então com as regras ali, né? Eu desenhei escada sem configuração, vamos ver as configurações para já a nossa escada ficar em definitivo aqui no nosso nível 1. Na verdade eu vou desenhar então no nível 2 essa escada. Aqui no nível 2 eu enxergo a laje ali, eu sei que ela precisa chegar na laje, eu quero que ela suba nesse vazio. Então vou lá no menu Home, Stairs. Então regras de criação aqui, ó. Base Level é onde a escada começa, Top Level é onde termina. Então digamos que eu quero que ela comece no nível 1 e termine no nível 2. O Base Offset e Top Offset são deslocamentos em relação ao nível, né? Só lembrando que o nível 1 é o nível acabado, né? Nível 2 também é o nível acabado, então quero que fique zerado mesmo os offsets, porque ela vai de piso acabado até piso acabado. Essa opção Multi-Story Top Level é muito legal, porque ele vai pegar essa regra do térreo até o primeiro andar, no nível 1 até o nível 2, e vai repetir isso até quantos pavimentos você precisar. Digamos que é uma escada de emergência de um edifício de 50 andares, o Top Offset você pode determinar o último andar. Aliás, desculpe, o Multi-Story Top Level, você pode determinar aqui o último andar e ela vai subir, né, até ser o último andar. Então, se eu escolher aqui o nível 4, por exemplo, né, a escada vai do 1 até o nível 2, mas vai se repetir esse padrão até o nível 4.
No Graphics aqui eu tenho a substituição do texto em inglês, né? Por sobe e desce. Aqui nós temos o Up Label, ele vai mostrar o texto de subida. Up Arrow vai mostrar a flechinha de subida. O Down Label, o texto de descida. Down Arrow, a flechinha de descida. Se você quiser só enxergar o sentido de subida, aí você pode ligar essa Show Up Arrow em All Views. Se tiver desligado, você enxerga tanto o sobe como o desce. Então existem, né, diferenças de representação arquitetônica. Se você quiser representar só a subida, ligaria ali o Show Up Arrow em All Views. Se não, você deixa desligado, ele mostra tanto o subir como o descer. Aí vai das preferências de desenho de cada um. No Dimensions eu tenho a espessura da escada aqui, né, no widget. Então, se eu quiser uma escada com 1,20, basta colocar 1,20. Quantos degraus e qual é a altura dos degraus que ele vai gerar do nível 1 até o nível 2? Isso aqui é no Desired Number of Risers que eu regulo. O 16 vai gerar espelhos aqui embaixo no Actual Riser Height de 18,75. É muito alto, né? A gente costuma trabalhar, ó, se eu colocar 18 aqui, dá 16,67, ok, é um degrau mais confortável para subir, né? Então, o número que você coloca ali de subdivisões, né, dos espelhos é que ele vai automaticamente calcular. E para a gente determinar então o tamanho dos patamares, a gente tem essa opção aqui, Actual Thread Depth, né, que a gente coloca aqui valores médios aí para projeto, né, de escada é entre 28 e 30 centímetros. Então vou colocar 30 centímetros ali. Então com essas regrinhas, né, isso aqui é sempre interessante que você defina antes do desenho da escada para que você já venha aqui para o desenho, né, e faça essa criação já com esses parâmetros. Então lá em cima com a função Run ativada, vou começar então o desenho. Ó, vou alinhar com a laje, vou fazer uma escada em U, né? Ó. Como agora são 18 espelhos, criei 9 até aqui, às vezes acontece esse probleminha aqui, ó, né? Você cria e ele faz um degrau deficiente ali. O que você tem que fazer? Deletar e refazer, é o modo mais fácil. Seleciona 9, ó. Agora ele criou certinho. Tem que prestar atenção nisso, que é um probleminha dele mesmo, que às vezes ele faz degraus errados. Volto aqui para fazer o U, né? Então os cliques para fazer essa escada foram um clique aqui, um clique aqui, um clique aqui no meio e outro clique ali. Se eu quiser aquele espaçamento de 10 centímetros entre eles, ó, seleciono, vou lá no mover. Ao invés de eu pegar o primeiro ponto aqui, eu pego um ponto que já é 10 centímetros acima e movo exato até aquele ponto. E aí a distância, né, aqui, ó, fica exato 10 centímetros. Então essa é a escada que vai ficar definitiva aí no nosso projeto. Finaliza ali no Finish Edit Mode. Ó, já pegou a indicação sobe e desce. Como eu estou no nível 2, você não está vendo a projeção, né? Mas se eu estivesse no nível 1, olha, ele mostra a projeção. Se o corte estivesse passando ali, ó, passei o corte, eu vejo que ela vai do térreo, né? Lembro daquela opção, ó, se eu selecionar a escada, tem essa aqui, ó, Multi-Story Top Level, nível 4. Então ela foi lá até o nível 4, então ela pega essa regra do nível 1 até o nível 2 e repete isso até o último pavimento que eu determinar no Multi-Story Top Level. Então criamos nossa escada. Vamos trabalhar agora então com a criação de novos modelos de escadas. Então para criar novos modelos eu vou usar essa mesma escada que está ali dentro, criar uma cópia dela aqui para fora. Só para eu trabalhar ela, né, criando novos modelos a partir dela. Então, uma primeira coisa que a gente vai notar é que o guarda-corpo é desassociado da escada. O guarda-corpo vai ser uma função à parte que a gente vai ver em tutoriais futuros aí, né? Então eu poderia até deletar o guarda-corpo, né, ou trocar ele por algum outro modelo, mas não vou focar no guarda-corpo agora. Isso eu vou mostrar mais pra frente, vou focar na escada. Então vou selecionar a escada aqui e vou começar a transformar ela em alguns outros modelos. Vou começar com uma escada que seja de concreto. Então vou aqui no Edit Type, Duplicate, vou chamar de ponto escada concreto. E vamos ver o que é preciso alterar aqui nos parâmetros da escada para que ela vire nessa escada de concreto. Primeiro eu vou fazer uma explicação geral a respeito das várias seções que a gente tem aqui, né, de modificações da escada. Então o que nós temos aqui? O modo de construção, basicamente o que vai importar é ligar ou desligar esse monolithic,
que quando eu ligo o Monolithic faz escadas, né, principalmente de concreto. Quando está desligado ele faz escada metálica. No Graphics, logo abaixo, a gente tem fonte, né, e tamanho do texto daquela indicação de sobe e desce. Nos materiais aqui eu tenho Thread Material, material do patamar, Riser Material, material do espelho, Stringer Material é o material da estrutura lateral, né, se caso a escada seja metálica, ou Monolithic Material, caso ela seja de concreto, é aqui que você troca os materiais, né, que vão compor essa escada. Na opção Threads você vai ter tudo relacionado aos espelhos. Então, o Minimum Thread Depth é uma regrinha que você diz, ó, sua escada não pode ter patamar menor do que 25 centímetros. Se você fizer uma escada com patamar, né, definido nas regras anteriores ali, com menos de 25, ele não vai te deixar criar escada. Então, uma regrinha aqui, normalmente eu coloco 28 para evitar que o desenho da escada fique desconfortável ou fora da fórmula de Blondel. Thread Thickness é a espessura do patamar. Nosing Length é o bossel, o avanço do patamar sobre o espelho. O Nosing Profile, você pode colocar um perfil diferente ali na frente, né, na bordinha do patamar. Nos Risers a gente tem a opção aqui também de determinar uma regrinha em que seu espelho não é maior do que o valor que está aqui. Eu costumo colocar 18 centímetros aqui também, porque o espelho nunca seja maior do que 18. Begin with Riser, se ele começa com o espelho, se lá na base ele vai gerar um espelho. End with Riser, se aqui em cima da escada ele vai gerar, né, esse espelho que está ali desenhado. O Riser Type, existem 3 modelos. O Straight é o retinho, tem o Slanted, que ele vai fazer inclinado, né, o espelho. Caso existe aquele avanço, né, o bossel ou o focinho da escada aqui avançando, daí você coloca o Slanted, ele cria um espelho inclinado, ou o None, você tira o espelho da escada. Mas depois eu vou fazer, né, mostrar vários casos com isso um pouco mais com calma. O Riser Thickness é a espessura, né? Aqui ó, em cima tem a espessurinha ali, a grossura, né, do espelho. E o Riser to Thread Connection é o modo como ele se organiza com o patamar, se ele vai por trás do patamar ou se o patamar vai pela frente dele. Então, uma coisa um pouco menos usada, mas talvez depois eu demonstre. Na opção Stringers, nós temos o modo como se comportam, né, as estruturas, né? Trim Stringers at top tem a ver com o modo como essa bordinha aqui em cima, ela vai arrematar com a laje ou ela vai ser continuada. Depois eu mostro um pouco mais sobre isso também. Right Stringer o modo como a estrutura da direita se comporta. O Left Stringer fala sobre a estrutura da esquerda, né? Ele pode ser Closed, que é esse modo aqui, pode ser Open, que vai por baixo, né, aqui, né, no modo Closed a gente tem as estruturas tapando a lateral dos patamares e espelhos. No modo Open você teria, né, deixa eu demonstrar aqui. Então, no modo Open, ó, a estrutura vai por baixo dos espelhos e patamares. Então são só algumas diferenças ali. Depois eu vou fazer com mais calma isso aqui também. Opa, deixando no modo Closed. Middle Stringer, se você quiser colocar uma nova estrutura no meio da escada. Stringer Thickness é a espessura, né, a espessura em planta. Você pode engrossar ou afinar. Então, né, no Stringers é toda a seção que fala das estruturas, né? Cada seção dessa fala de um elemento da escada. Stringer Height é a altura, né, dessa estrutura. E essas duas opções aqui têm a ver com a relação entre a altura e o patamar no Stringer Carriage Height na hora de subir, né, enquanto a escada está subindo, e no Landing Carriage Height aqui no patamar de descanso. É esse valor aqui, ó, daqui até ali, né? Na verdade é o oposto, é das costas até a parte de baixo, mas isso depois eu também demonstro um pouco mais de calma. Então, só para mostrar que as escadas, né, têm seus setores de organização. Vou relembrar então, ó. Materiais gerais, Threads trabalha com os patamares, Risers trabalha com os espelhos e Stringers trabalha com a estrutura. Então, para a gente transformar nossa escada em uma escada de concreto, vou ligar a opção Monolithic Stairs. Ó, ligando aqui o Monolithic Stairs, dou um OK. Já vejo que a escada passa a virar
monolítica, né? Já perdeu a função, ó, aqui por baixo eu vejo melhor, então ela já passa a ser de concreto. Uma coisa que acontece quando você troca para monolítica é que o guarda-corpo pode ficar voando. Isso acontece porque ele tira a estrutura metálica e aí o guarda-corpo não sabe mais onde se fixar. Então eu preciso selecionar o guarda-corpo e clicar nessa flechinha de mão dupla. Ó. A flechinha de mão dupla inverte o guarda-corpo e faz com que, ó, seleciona o guarda-corpo. E tem que fazer para o guarda-corpo de fora e o de dentro, né? A flechinha de mão dupla, ele inverte, ó, ele faz com que o guarda-corpo vá para fora ou para dentro. Quando está para dentro, então, volta ali, ó, agora está pousando certinho por dentro da escada. Então nas escadas de concreto você tem que fazer isso com o seu guarda-corpo. Volto a selecionar aqui, vamos ver o que mais que eu vou editar. Os gráficos, os textos estão bons, né? Não vou trabalhar com isso. Thread Material, posso colocar um patamar que seja de madeira, então vou colocar madeira. Riser Material, vou colocar madeira também no espelho. Monolithic Material, a estrutura, né? Vou colocar concreto. Então, ó, fazendo essas alterações, dando ok, o que eu tenho é isso, ó, uma escada que é de concreto e tenho madeira no patamar, madeira no espelho ali também. Vou selecionar, Edit Type, opa. Os threads, né? Espessura, 5 centímetros é muito grosso, vou colocar 2,5, né? Seja uma tábua de madeira ali de 2,5. Nose Inlet é o avanço, né? O ocel ou o focinho da escada, vou colocar 2 centímetros também, para ele avançar 2 centímetros. Na verdade o que acontece é o espelho é que vai recuar 2 centímetros, não é o patamar que vai avançar, é o espelho que vai recuar 2 centímetros. O Nose in Profile seria isso aqui, ó. Deixa eu até passar um corte, o Revit é muito interessante porque a qualquer momento eu posso passar um novo corte ali, né? Então, escolhi o corte só para mostrar como é que está ficando essa escada, ó. Tá 1 para 10, deixa eu botar 1 para 50. Então, ó, o que está acontecendo por enquanto é isso daqui, ó. Então, aquele avanço que a gente deu Nose in Profile 2 centímetros é aqui, né? Então, o que ele faz do Vocel é recuar o espelho e não fazer o patamar avançar, né? Então, no total, se eu pegar daqui até aqui é que tem os 30 centímetros que eu tinha determinado. Então, ele vai acabar ficando com mais do que ele ficaria. E já está, tá vendo que aqui no corte ele já está de concreto, né? Então, vou selecionar, Edit Type. Ah, eu tinha mostrado, aberto o corte justo para mostrar uma coisa que eu não mostrei. Então, esse perfil que está reto aqui, ó, do patamar, se eu quisesse colocar um outro perfil arredondado alguma coisa, o que comanda essa função é esse Nose in Profile aqui. Tá padrão, eu poderia colocar um de 2, ó. Se eu colocar um de 2, ele dá um ok, ele fica arredondado ali. Um de 3, né? Mas não vou deixar no momento, vou deixar assim mesmo. Vamos fazer outras alterações aqui. Nos risers, a regrinha lá não vai alterar nada no nosso desenho. Se ele começa ou termina com riser, normalmente os dois ficam ligados. O riser type, ó, se está no modo straight, ele vai ficar retinho. Se está no modo slanted, ó, ele faz essa angulação. Também é um outro desenho possível de escada, né? Mas o meu eu vou deixar straight ali. Ou no modo none, se eu tirar aqui no risers, colocar no modo none, ele tira, ele deixa só a tábua por cima, né? E deixa o concreto aparente ali. Ou se fosse na escada metálica, tiraria e aqui ficaria um vazio. Mas eu não quero isso, eu quero deixar madeira ali também. Volto no Edit Type. Riser Thickness, vou colocar a mesma espessura que eu coloquei no patamar, né? Que é de 2,5. Aí ele engrossou aqui a lateral. Vou selecionar, fazer mais alterações. Esse Riser to Thread Connection é isso daqui, ó. Se o espelho vai por trás do patamar ou se o patamar vai entrar aqui embaixo do espelho. Sutileza, né, para fazer essa troca ali, mas poderia trocar esse Riser to Thread Connection. Se eu colocar outra opção, dessa vez eu vejo que o patamar é que entra embaixo do espelho, só para mudar o arremate desse cantinho ali. Vou deixar assim, então. Selecionar mais opções. Então, dos Riser já foi. O que mais eu posso trocar aqui? Nos stringers, quando a escada é monolítica, né? Basicamente o que eu tenho aqui são as duas espessuras do concreto, né? Posso colocar 12 e 12 mais ou menos, para que ele fique
com espessura de concreto, ó. Então 12 aqui, ó, das costas até aquela parte ali e das costas até essa parte aqui. Deixa eu até mostrar em corte esses 12 centímetros, o que ele representa na escada de concreto. Representa, ó, se eu pegar a fita métrica, é daqui, ó, das costas até ali, ou das costas do patamar até aqui no patamar de descanso da escada. Então essa foi a escada monolítica. E o legal é que depois você faz qualquer modelo de escada e é só selecionar ela e você já vai ter, né, no Type Selector aí, a escada de concreto criada. Então fica muito fácil para você fazer testes depois. Então vamos continuar aqui com a criação de novos modelos de escada. Eu vou copiar ela para o lado. Vamos criar agora uma escada metálica, só que sem o espelho, por exemplo. Selecionar, Edit Type, Duplicate, ponto escada. Escada metálica sem espelho. Então, vamos começar a acelerar um pouco mais o processo aqui. Então, vou desligar o Monolithic. Nos materiais, vou colocar todos em aço, por exemplo, né? Então, tem o metal steel aqui, por exemplo. Então, o thread é o patamar. O riser não vai importar porque eu vou tirar, né? Mas mesmo assim eu vou colocar. O riser não vai importar, que eu vou tirar ele daqui a pouco. E o stringer material também em aço lateral, metal steel, ok. Não vou criar também novos materiais. Espessura. Como vai ser só agora o patamar, eu posso aumentar um pouquinho ali, 3,5, por exemplo. Espessura do patamar, né? O nose length é o bossel que avança, ainda vou deixar 2 centímetros. O profile nenhum, para ficar retinho ao remate da borda. Começa e termina com espelho, vou deixar os dois ligados. Modo, aqui que eu vou deixar none. Ó, deixando no modo none, ó, você vai ver que ele já tirou o espelho ali, né, e já fez a escada com o formato basicamente que a gente precisa. Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa para corrigir desse modelo de escada. Se corta ou não corta o topo, né? Isso aqui com a laje, ou se ele vai reto seguindo esse desenho, ou se ele cortaria com a laje, depois poderia escolher isso. O modo closed, ok, é os dois modos que eu quero ali para a lateral. Espessura 5 centímetros, altura 40. Aí você pode terminar a altura da estrutura metálica, né? Que é essa altura que vai daqui até ali, né? 40 pode ser. Stringer Carry Edge Height 12 e 12, também a altura das costas, né? Continua aquela padrão, 12 e 12, tá ok. Então, acho que era isso aí para essa escada. Só lembrando agora que eu posso voltar o guarda-corpo para aquele... Selecionar o guarda-corpo e ir na flechinha. Seleciono o guarda-corpo, vou na flechinha para que ele volte a cobrir a lateral dessa escada. Então, escada metálica sem espelho. Vou fazer agora uma escada com estrutura central. Escada metálica, né, com estrutura central. Como é que funcionaria isso? Seleciona a escada, Edit Type, Duplicate, ponto escada metálica com estrutura central. Então, o que nós vamos ter? Vamos continuar com desligado ali o monolítico para que gere, né, a escada metálica. Os materiais já estão certinhos. Espessura 5 centímetros também. Poderia aumentar aqui agora, como a estrutura vai ser só central, né? Aí depende do... Vou colocar um 8 centímetros ali, só para ele suportar um pouco mais, que a estrutura vai ser só central, então talvez demande mais espessura. Nos risers continua no modo none, né, para não gerar. Então, o que eu vou fazer agora é uma manha, aqui nos stringers. Então, existe uma opção middle stringers, que eu posso colocar ali 1, né, e colocar as opções da estrutura da esquerda e da direita para o modo none, 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 e 1 aqui no central, que é o middle stringers. Se eu fizer isso e colocar, ó, vai aparentar que já funcionou, ó, fez uma estrutura centralizada, mas se eu olhar por baixo, é uma estrutura que é falha, ó, porque ela começa e não dá a volta aqui no patamar de descanso. Então, como é que você faz, né, para fazer essa estrutura central e com ela dando a volta ali embaixo? Aí tem uma manhãzinha aqui embaixo. Então, ao invés de colocar um middle stringers, vou trabalhar com nenhum middle stringers aqui. Se eu trabalhasse com o modo open aqui, que eu ainda não tinha visto, ó, o que acontece quando eu troco para o modo open? Okay? Ó, o modo open é esse em que o patamar
ele vai por cima da estrutura, né? Ao invés da estrutura cobrir o patamar, é o patamar que vai por cima. Esse é o modo Open. No modo Open, existe uma opção de deslocar essa estrutura um pouco para dentro, que se chama Open Stringer Offset. Se eu colocar 20 centímetros, ele vai um pouco para dentro ali. Ó. Então é um outro modelo possível de escada, ó, em que ele vem... Ó, a manha que a gente vai fazer é usando só uma dessas estruturas, fazendo o central, porque vejo que nesse modo, ó, ele então continua aqui por baixo do nosso patamar de descanso. Então a manha que a gente vai usar é selecionar, Edit Type, usando essa lógica que eu mostrei para vocês. Eu vou pegar, por exemplo, só o da direita, então o da esquerda, o Left Stringer, vou colocar None. O da direita eu vou colocar Open. O offset aqui, eu vou precisar fazer um cálculo, deixa eu ver a espessura, Stringer Thickness. Digamos que é 20 centímetros essa estrutura, né, mais espessa, centralizada. Qual é o deslocamento, o Open Stringer Offset, que eu vou precisar? Se eu tenho 120, eu preciso fazer com que ele vá até o meio, 60 centímetros, menos metade da espessura. Então vai ser 50 centímetros de offset aqui para que ele fique centralizado, né, por causa dessa espessura em planta, 20 centímetros. Se eu fizesse 60, ele ia ficar deslocado do eixo, porque a minha escada tem 1,20 m de comprimento, né? Então, para cada comprimento diferente, para cada largura, aliás, diferente de escada, você vai precisar fazer um Open Stringer Offset diferente. Mas, ó, quando eu dou esse OK, o que acontece é o que eu estava querendo ali, ó. Então, a estrutura central, né, vindo... Talvez, por essa estrutura ser mais centralizada, aí você poderia fazer valores um pouquinho maiores, né, aqui, ao invés de 12, 12, coloca 20, 20 para ficar mais alto, para dar a sustentação, mas aí é mais uma questão estrutural. Aqui mais a gente está trabalhando com a criação desse modelo de escada, né? E o guarda-corpo novamente está voando, porque eu tirei a estrutura lateral. Novamente precisaria lá em planta selecionar o guarda-corpo, clicar nessa flechinha, seleciona o guarda-corpo, clica na flecha que inverte. Só ali. Né? Então aqui tem a criação de alguns modelos de escadas. Isso aqui não encerra o assunto, mas dá margem para vocês, né, conseguirem fazer os modelos que vocês precisarem. E o legal é que no futuro você pode desenhar qualquer modelo de escada, né? Vai lá, Home, Stairs, desenha, fazer uma escada em espiral, por exemplo. Uma questão sobre a escada em espiral que eu esqueci de comentar, que ela não pode passar por cima dela mesma. Então o Revit não consegue criar, através dessa ferramenta de criação de escadas aqui, uma escada que seja que forme mais de 360 graus entre um pavimento e outro, né? Então, se ela não chegou por cima dela mesma, ela funciona muito bem. Se ela precisar passar, aí é um problema, e você vai precisar usar ferramentas de modelagem mais artesanais, né? E não tão automatizadas quanto essa função de criação das escadas. Mas enfim, é só para demonstrar que depois que você criou uma escada qualquer, seleciona-se ela e você consegue, né, tem acesso aos modelos de escada que você criou. Por exemplo, com estrutura central, ó, troca. E se eu deletar o guarda-corpo por enquanto, ó, só para dar uma ideia de como que ficou a escada, ela pega as mesmas regras de construção ali. Então esse foi o tutorial, né, sobre a criação de escadas. Até a próxima, pessoal.